capítulo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres os cuidados de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora você vai voltar no último livro do Pentateuco, volta só algumas folhas, chamado Deuteronômio 31. Eu preciso que você leia, existe um poder expresso na palavra, então não só me acompanhe a leitura, leia também, profira, medite, sussurre a palavra. Deuteronômio de número 31, tem como título: Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois Moisés falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos eu sou hoje, já não poderei mais sair e entrar na terra prometida. Além disso, o Senhor me disse que eu não passaria o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ó povo. Ele destruirá as nações diante de ti para que as possua. Josué, porém, passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, as quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-las der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais de lhe dar. E tu o farás herdá-la. E tu, Josué, o farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e não te espantes. Fecha os teus olhos, porque o Calixto orou por mim, agora eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, ó Deus da nossa salvação. Tu és Senhor e Rei sobre este lugar, Tu és Senhor e Rei sobre esta casa. Ó Deus, eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Tu és a minha fortaleza, o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o Deus em quem nós confiamos. Ah, Senhor, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso lugar seguro. E nós estamos aqui porque temos necessidade de olhar para Ti, de olhar para o monte, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Tu és o Deus que não dorme, que não pisca, que não tosqueneja. Tu és o Deus que não deixa vacilar o nosso pé. Tu és o Deus que nos guarda. Ah, Senhor, por essa palavra nós temos a certeza que o sol não vai nos molestar de dia, nem a lua nos alcançará na noite, porque Tu és o guarda de Israel. Tu és o Senhor que nos guarda. Ó Deus da nossa vida, Tu és o dono deste lugar. Então, uma vez mais, toma o Teu lugar nesta noite. Ó Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, a palavra pregada, anunciada, nós Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Não existe aqui, Senhor, um script, Senhor, que diga como o Senhor vai fazer, como o Senhor vai operar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está livre, Senhor, no meio de nós, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, para nos avivar, para fazer conforme a Tua exclusiva vontade. Ó Deus, através da Tua palavra nos alcança nessa noite, essa palavra que tem o poder de ir na divisão da alma e do espírito, que tem condição de dividir
de juntas e medulas, que pode discernir a intenção do coração. Ah, Deus, como um martelo que esmiuça a penha, venha sobre nós nessa noite. Nós te suplicamos o poder que há na tua palavra, porque a tua palavra é verdade, porque a tua verdade é a verdade que nos liberta. Uma vez mais, toma a nossa vida nesta noite, toma a tua igreja, toma os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem a todo principado, toda potestade, todo roubador, o cortador, o migrador da palavra, que porventura se instaurou aqui para roubar as palavras do coração. Eu quero te dar uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Bata por retirada agora, sobre a autoridade do nome de Jesus. Há poder no teu sangue. Que toda palavra proferida aqui, Senhor, deste altar, alcance os corações e se revele a necessidade dos teus filhos nessa noite. E tudo que o Senhor disse que iria fazer a este lugar, que o Senhor faça por graça, por bondade, por misericórdia. Toma a nossa vida, meu Senhor. Ah, Jesus, o vaso é de barro, o vaso é pequeno, mas o vaso é teu, meu Senhor. Toma a tua igreja, que também é tua nessa noite, e faça conforme o teu querer e a tua vontade. Eu já te sinto aqui. Ora, igreja, ora, porque, Senhor, porque através da oração nós temos condição de tocar o céu. Ah, Jeová da glória, uma vez mais eu te peço, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade sobre as nossas vidas nessa noite. Eu te oro e te agradeço no teu nome mesmo. Amém e amém. Nós lemos uma palavra muito conhecida. E essa palavra, ela normalmente é usada quando nós queremos dar a alguém um sermão de encorajamento. É uma palavra que por muito tempo foi força de hábito, encabeçou caixinhas de promessas. Essa palavra foi liberada sobre a vida de Josué, e se você não leu acerca dele, provavelmente você ouviu falar. A gente muito ouviu falar sobre Josué na escola dominical, enquanto éramos juniores, todo mundo aqui foi, né? E se você não leu sobre ele ou não ouviu falar sobre ele, você provavelmente cantou sobre ele. Vem com Josué lutar em Jericó, cocó. Vem com Josué lutar em Jericó, cocó. Mas eu quero te convidar a mergulhar na vida desse homem, para que o céu desenrole sobre as nossas vidas aquilo que Deus ministrou ao meu coração para esta noite. Essas palavras foram liberadas acerca da vida de Josué. E é impossível falar de Josué sem falar de Moisés. E para falar de Moisés é necessário que a gente fale do começo. Deus chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei a um lugar. Junto dessa ordem, o Senhor entrega a Abraão uma promessa: te farei pai de nações, multiplicarei a sua descendência como estrela do céu, como a areia do mar. Deus cumpre essa promessa feita a Abraão em Isaque. De Isaque nasce Esaú e Jacó. De Jacó nascem 12 meninos e uma menina. Esse povo é levado ao Egito através da cabulosa história de José. Nós a conhecemos. De escravo a governador. Toda a sua família, na sequência, é levada ao Egito por conta de uma terrível fome. José o perdoa, e ali eles estabelecem residência. Êxodo vai nos contar, lá no comecinho desse livro, que esse povo que por um momento
estabeleceu moradia no Egito através da vida de José. Crescia, aumentava de tamanho, frutificava e se tornava forte. Faraó, irritado com esse crescimento do povo, começa a afligir. O texto vai nos dizer que ele começa a aumentar os impostos, a aumentar a dura cerviz, a aumentar o trabalho, a tornar difícil a vida do povo no Egito. Deus olha para aquilo e diz: eu vou tirar o meu povo de lá. Para isso ele levanta Moisés. Quem era Moisés? O libertador, aquele que foi tirado das águas. Quem era Moisés? Aquele que tinha peso na fala, aquele que não tinha eloquência nas palavras. Quem era Moisés? O escolhido de Deus para libertar o povo dele do Egito. Nós conhecemos a história. Essa travessia era para durar 40 dias, e por conta de toda a murmuração e todo aprendizado que o povo teria que ser submetido, dura 40 anos. Nós conhecemos bem a história do povo de Israel. Nós vemos diversas vezes Deus se manifestar dentro desse tempo de deserto, como providência, como cuidado, como zelo. É até uma história corriqueira no nosso meio. Ele foi coluna de fogo para afugentar o frio e as pragas e as bestas feras. Ele foi coluna de nuvem para segurar o calor. Ele proveu a roupa. Ele impediu que a roupa não se gastasse. Ele impediu que a sandália não desgastasse. Ele providenciou alimento diário, conhecido como maná. Sim, ele abriu o mar para o povo passar na tentativa de livrá-los da mão e da dura cerviz de Faraó. Ele foi um Deus de perto. O Deus que cuidou desde a semente lá em Gênesis até a saída, a arrancada dele do Egito. Aleluia. Aleluia. Ele foi um Deus que falou e que cumpriu. E dentro desse deserto nós conhecemos uma história chamada Josué. Nós sabemos que a Bíblia ela não precisa de livros anexos para se explicar. A Bíblia por si só ela se basta. A Bíblia por si só se autoexplica, se complementa. O Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento aponta para o Novo. E o Novo dá veracidade ao Antigo. De Gênesis e Apocalipse nós vamos ver a Bíblia sendo cristocêntrica. E tanto o Novo quanto o Antigo Testamento apontando para Jesus, para o Messias. Deus, na tentativa de nos familiarizar com a vinda do Messias, desde o começo da história, na tentativa de não causar estranheza ao povo, quanto à vida do libertador, ele levanta tipos de Cristo. E para mim, não existe o maior tipo de Cristo do que Moisés. Moisés, ele foi o prenúncio daquilo que o próprio Jesus iria fazer. Ele saiu das águas, ele apresentou Jesus no seu nascimento, porque foi parecido. Ele apresentou Jesus como libertador, como intercessor. E o que Deus ministrou ao meu coração para essa noite é que, assim como Moisés, Jesus tem sido o meu e o seu libertador nessa noite. Escute isso. Ele cuidou desde o teu nascimento. Ele cuidou para que a tua semente germinasse. Você já pensou que você podia ter sido fruto de um aborto? Você já pensou que você podia não ter conseguido chegar com vida a essa terra? Mas Ele cuidou de perto para que a tua semente germinasse. Ele cuidou para que você chegasse até aqui. Quantos desertos você enfrentou? Quanto frio você passou? Aleluia. Quanta fome, quantas vezes Ele teve que se revelar como maná, como a provisão diária para te manter de pé.
ti como a menina dos olhos, mesmo com a sua inconstância, mesmo dentro da tua murmuração, aleluia, mesmo com tanta dor, com tanta vontade de olhar para trás, mesmo quando você sentiu saudade da cebola e do alho do Egito, Ele garantiu para que você chegasse até aqui. Aleluia. Aleluia. Ele liberou sobre a tua vida, acerca da tua história, uma palavra, e foi fiel a ela. Ele te trouxe até aqui, assim como Moisés, assim como Ele levantou Moisés para conduzir o povo da terra da servidão, até esse momento da história que nós acabamos de ler. Ele te trouxe até aqui, querido, só para te dizer algo, porque Ele foi o teu libertador. Ele foi o teu libertador, só para que você seja o sucessor dele na terra. Eu não sei se você entendeu, mas Josué foi preparado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Ele cresceu dentro do deserto, aos pés de Moisés. Ele esteve presente nos maiores cenários da vida desse homem. Quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, quem estava com ele era Josué. Todas as vezes em que Moisés adentrou as tendas para entregar o pedido do povo e levar o povo a Deus, era Josué quem estava ali do lado. Na caravana dos 12 espias, quando Moisés envia o povo para espionar a terra e ver o que tinha lá, Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias, porque a fé e a esperança que estava no seu coração não tinha nada a ver com a terra, e sim com o dono que prometeu a terra. Nós conhecemos a história, os 10 morrem de praga, mas Josué e Caleb permanecem. Ei, eu não sei se você entendeu, o teu libertador Jesus garantiu a tua vida até aqui, só para que você seja o sucessor dele nessa terra. Enquanto eu estava me preparando para estar aqui nessa noite, o Senhor ministrou uma palavra para os jovens e adolescentes dessa igreja, e todos que se encontram aqui nessa noite. Diga a eles que eu vou marcar essa geração através da vida deles. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam, Sara, Priscila, Márcio, Sara, Calixto. O Deus que nos trouxe aqui nessa noite me falou lá na minha casa: eu vou usar os jovens e adolescentes da DEVEC Recreio para ser padrão para este campo. Eu vou trazer um avivamento sobre este lugar, porque eu libertei, eu garanti a vida deles até aqui, porque eu quero que eles me sucedam. Sabe quem foi Josué? O condutor. E aquele que conduz é aquele que é veículo. Aquele que conduz é aquele que guia. Aquele que conduz é aquele que leva. Josué foi o escolhido. Vocês não estão entendendo essa palavra, essa revelação? Ah, não estão. Aleluia. Josué foi o escolhido por Moisés para dar continuidade à história dele. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Eu escolhi vocês para levar o povo à minha terra prometida. Vocês serão os meus sucessores na terra. Eu chamei a cada um de vocês para ser condutor. E condutor na física, na linguagem da física, quer dizer corpo suscetível a calor. Corpo suscetível que está disposto a levar eletricidade. Aleluia. Deus chamou a cada um como sucessor de Cristo nessa noite. E você precisa sair daqui entendendo isso. Entendendo isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Essa história aqui está cedo demais para você levar a sério.
É uma mentira de Satanás que tem rondado por aí. Deixa para mais tarde. Isso é coisa para o seu pai, para sua mãe, para os antigos fazerem. Não. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o tempo é hoje e que é você que Ele quer contar. São vocês, a próxima geração, que ocuparão esse púlpito aqui e os tantos outros. Deus conta comigo e contigo. E Deus vai marcar Devec Recreio nessa noite. Deus trará um grande avivamento sobre os jovens desse lugar. Deus trará um grande avivamento sobre os adolescentes deste lugar. Não, chega de brincadeira. O Senhor lhe entregou o compromisso de vocês conduzirem o povo à terra prometida. E terra prometida aqui, aleluia, quer dizer um lugar em Deus. Terra prometida no Antigo Testamento era a terra que manava leite e mel, a terra das delícias. O que Deus está falando é: eu levantei vocês, eu cuidei para que vocês chegassem até aqui. Levantei vocês como os meus sucessores e envio vocês como condutores para levar o povo à terra prometida. Que terra é essa? Lugar de delícia, lugar que mana leite e mel, lugar de providência, um lugar em Deus. É possível viver o céu aqui na terra. O céu só é céu porque Jesus está lá. Se vocês de alguma maneira conseguirem se ligarem a Deus, chegarem em Cristo, é possível manifestar o céu aqui ainda em terra. E é isso que Jesus está convocando a mim e a você nessa noite. Assuma a sua posição de condutor. Aquele que conduz, aquele que é veículo, aquele que leva. Aquele que leva o povo, que traz o povo, que conduz vidas a terras prometidas, a lugares de delícias. Aleluia. Aleluia. Josué foi o responsável por conduzir, por dar sequência ao ministério de Moisés. Vocês entendem o tamanho dessa responsabilidade? Sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que eu e você temos a responsabilidade de dar continuidade ao ministério de Cristo na terra. Ele veio, garantiu, te encheu de força e te disse: vai, agora conduz o meu povo. Conduz as próximas gerações. Leva o meu povo a um lugar em Deus, a achar um lugar em mim. Leva o meu povo a acreditar que tem um céu. Mas antes que eu volte para buscar a minha igreja, faz o povo, conduz o entendimento do povo a entender que eles podem ter um lugar em mim, ainda aqui na terra. Aleluia. Aleluia, Deus está aqui, eu sinto Ele. Eu sinto Ele aqui, convocando os corações. Eu não sei se você está sentindo esse fogo, mas eu sinto uma convocação saindo daqui. E o Espírito que me visitou lá em casa falou: eu vou fazer eles saírem de lá com vontade de caminhar mais uma milha. Aleluia. Uma característica impressa em Josué era que ele foi convocado para conduzir o povo e estabelecer a aliança. Sabe, Deus está convocando a minha vida e a tua, a essa geração, aos que me ouvem nessa noite, para proclamar essa aliança. Sabe, para validar essa aliança, para tornar pública essa aliança. O que Deus está falando é: eu te trouxe até aqui, te fiz meu sucessor, te convoquei a conduzir uma geração a mim. E todavia, tornar público, tornar exposto, tornar válido a minha aliança contigo.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Para todo mundo que Ele convoca a conduzir, Ele entrega algumas características. A primeira delas, se você tiver coragem, deixa sua Bíblia aberta, capítulo 1. A epígrafe do texto está em cima do versículo 10. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Nós lemos que Moisés morre. Antes dele morrer, Deus diz: você não vai entrar na terra prometida. Você não vai passar o Jordão. Agora é com Josué. E a primeira coisa que Josué, aquele que conduz, entende, é que para passar o Jordão e chegar à terra prometida, é necessário se preparar e preparar o povo. Eu não vou ler o texto, mas se eu fosse vocês, quando chegasse em casa, eu leria. E o texto diz exatamente isso. Josué convoca o povo a deixar as suas bagagens, tudo aquilo que eles haviam conquistado no Egito. A primeira ordem que Josué dá a esse povo, a primeira ordem, a primeira característica de quem conduz, para chegar e para conduzir, para ser apto a conduzir alguém, para cumprir o propósito estabelecido que o céu entregou sobre as nossas vidas hoje, é largar a bagagem antes do Jordão. Deus me trouxe aqui para te dizer que você só será condutor, você só conseguirá cumprir o papel e a convocação, a missão que o Senhor entregou sobre a tua vida de conduzir, se você deixar tudo que você conseguiu no Egito antes do Jordão. Ei, Deus está falando nessa noite para mim e para você: não tem como passar o Jordão, não tem como conduzir ninguém, não tem como se conduzir, não tem como achar um lugar em Deus com os pesos da bagagem do Egito. Antes de passar o Jordão, Josué convoca o povo a deixar toda a bagagem do Egito antes de passar o Jordão. Sabe, o Jordão marca um tempo na tua vida. O Jordão estabelece uma passagem de nível. Deus, Ele quer te levar para mais perto. Deus quer te levar. Deus quer te fazer chegar no lugar onde você não construiu, mas vai ter. O lugar onde você não plantou, mas vai colher. Porque foi essa promessa que Deus fez. Foi essa promessa que Deus fez a Abraão: eu vou te dar como possessão um lugar que você não construiu, mas vai ter. Um lugar que você não plantou, mas vai colher. Deus quer te fazer chegar lá. Mas para que essa passagem aconteça, para que essa travessia aconteça, é necessário que toda a bagagem do Egito fique antes do Jordão. Não tem como levar. É impossível, é pesado, vai naufragar. Sabe? Às vezes me parece que a gente fica querendo guardar o pecado como um bichinho de estimação. Eu vou levar comigo, ninguém está vendo. É só para eu lembrar, para eu olhar para ele e dizer: tá lá, ninguém está vendo. Mas Deus está. E isso te impede de adentrar e achar um lugar em Deus. Isso te impede de atravessar o Jordão com os pés enxutos. Isso te impede de atravessar o Jordão e não naufragar. Tem muita gente naufragando no Jordão. Tem muita gente parando na beira do Jordão, porque não tem coragem de atravessar por conta do peso do Egito que não quer largar. O Senhor me falou que hoje era noite de avivamento. E eu amo o mistério, eu amo o mover, eu amo fogo, até porque quem não gosta de fogo é praga. Mas eu só creio que o avivamento possa vir através de uma coisa:
através da palavra poderosa, aplicada, pregada. Aleluia. Através dessa verdade que liberta. E Deus nos trouxe aqui para expor a nossa vida nessa verdade. Aleluia, a exposição da tua palavra, da luz ao entendimento aos simples. Diz o salmista. Aleluia. Deus te chamou para conduzir, mas é necessário que você largue a bagagem antes de atravessar o Jordão. Deus quer te dar um lugar nele. Um lugar de delícias, um lugar que mana leite e mel, um lugar que você não vai ter que fazer força. Um lugar de intimidade, de relacionamento, um lugar de ver Deus face a face, um lugar de conhecimento, um lugar de ter Deus de perto, um lugar onde a mão dele se entrelaça, onde você alcança os olhos dele. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Larga a bagagem do Egito. Se tentar passar com o peso, vai se envergonhar. Tem muita gente sendo envergonhada por conta do peso que não quer deixar. Aleluia. Uma outra característica de quem conduz está no capítulo 2 e tem como epígrafe: Josué envia 2 espias a Jericó. Nós conhecemos a história. Ele reproduz o que aprendeu com Moisés. Eu acho lindo que ele manda os espias para verificar a terra. Aleluia. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Aleluia. O que Deus está falando é: aquele que conduz precisa ser prudente e observante. Ele podia ter tão somente ir. Ora, já haviam ido 12 espias. Ora, ele já estava meio caminho andado. Ele já estava quase lá. Nesse momento, ele já estava preparado para atravessar o Jordão. Mas uma característica de quem conduz, uma característica de quem sucede, uma característica de responsabilidade, de levar a sua própria vida e das tantas que te observem ao lugar de delícias, é ser prudente e observante. Andai e observai. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: pare de andar por andar. Pare de andar como quem não quer nada. Pare de andar como não quer chegar a lugar nenhum. Andai e observai. Andai e observai. Deus está me falando que te chamou para conduzir, e quem conduz é observante e prudente. Sabe qual é o significado de espia? É aquele que vê sem ser visto. Deus está te dizendo: eu te chamei para conduzir, então não ande de qualquer maneira. Não ande para lugar nenhum. Não ande com quem não quer chegar a lugar nenhum. Ande, mas ande no caminho daquele qual eu te propus. Ande, mas ande observando. Ande como quem quer chegar em algum lugar. Não ande de qualquer maneira. Observe, seja prudente. O texto avança. No capítulo 3, a passagem do Jordão acontece. Versículo 7 diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo.
Aquele que conduz, ele esclarece e engrandece. Assim, a este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Sabe o que Deus está falando? Que aquele que conduz, que aquele que Ele chamou para conduzir, e entendeu que é necessário largar a bagagem lá atrás, antes de atravessar o Jordão. Aquele que escolheu andar com Ele, com prudência e observância, Ele vai fazer conhecido, Ele vai esclarecer, Ele vai engrandecer. E o texto é claro que diz: engrandecer-te-ei perante os olhos de todo Israel. Sabe o que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua nesta noite? Ele te trará exposição. Ele te fará exposto. Aleluia. Ele te fará conhecido. Thaís, mas eu não quero, é necessário. Deus está dizendo: aquele que conduz, eu preciso expor. Mas sabe quem Ele expõe? Aquele que está enxertado na palavra. Nós somos as varas e Cristo é a videira. Toda árvore que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Que a palavra dEle vai vir como efeito de poda nessa noite, para nos limpar, para darmos mais fruto. Aleluia. E a palavra nessa noite é Cristo. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A exposição da Tua palavra dá entendimento aos simples. Sabe o que Deus está falando nessa noite para mim e para você? É que essa palavra enxertada na minha e na tua vida vai te acender. Essa palavra que está sendo enxertada na minha e na tua vida hoje, essa palavra que está preparando a mim e a você para conduzir, ela vai te acender, a ponto de você não conseguir esconder, porque você já viu esconder o que ilumina? Você já viu esconder alguma coisa que brilha? Essa exposição não vai ser uma mera coincidência. Essa exposição virá através da palavra internalizada sobre a tua vida. Porque essa palavra te acenderá. Essa palavra te iluminará. E não vai ter como esconder. Porque não pode se esconder uma candeia no velador. O que Deus está dizendo é: eu vou te iluminar. Eu vou te acender. Eu vou te fazer exposto, eu vou te esclarecer, eu vou te tornar claro. Eu vou te esclarecer diante dos homens. A palavra que eu tenho liberado sobre a tua vida através desse avivamento que vos faço hoje, através dessa convocação para conduzir, eu vou te acender. Você vai ser farol. Você vai ser farol. Ele precisa te esclarecer. Ele precisa te fazer conhecido. Ele precisa te expor. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que assim como Ele foi com Moisés, Ele será com Josué. Assim como Ele foi com seus pais, Ele será também contigo. Mas Thaís, os meus pais, eles não é uma árvore boa. Thaís, os meus pais não tiveram frutos de arrependimento. Mas o Senhor está aqui para te dizer que ainda que essa árvore genealógica não tenha dado fruto saudável, todavia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar o selo,
mesmo que você não tenha antecessor, para que Deus cumpra, para que Deus libere essa palavra sobre a tua vida, assim como eu fui com os teus, serei contigo. Deus está dizendo: eu velo para cumprir a minha palavra. Eu não posso reproduzir a vida dos teus pais na sua, mas eu reproduzirei a minha vida na tua. Porque ainda que o seu pai e a sua mãe te desampare, eu todavia não te desampararei. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás ainda maior do que estas. Isso é uma promessa liberada sobre a minha e a sua vida. Deus está falando: filho, Josué, eu te chamei para conduzir. Josué, eu te chamei para me suceder. E ainda que você não tenha tido bons exemplos na sua casa, ainda que as árvores que deram sementes não tenham sido saudáveis, todavia olhe para mim, porque eu posso fazer cumprir o que eu fiz na vida do meu filho na sua. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, Josué, você que está aqui nessa noite, no alcance da minha voz, Deus te chama como Josué. Ele fez todo o trabalho. Ele garantiu a tua chegada até aqui só para você ser o sucessor dele na terra. Só para você conduzir você mesmo, a tua geração. E aos que estão ao seu redor no lugar nele. E para isso ele te diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforçar é fazer um esforço além da média. Além disso que você faz, Deus está falando para mim e para você nessa noite: faça um pouquinho mais, esforça-te e tenha bom ânimo. Porque são vocês que farão a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para ter os cuidados de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que Deus está falando? Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que te andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que eu tenho te dito. Porque fazendo assim, te farei prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirei. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso, antes de quê? Antes de se assentar na roda dos escarnecedores, antes de fazer tudo isso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Sabe o que é meditar? É averiguar com profundidade, é sussurrar, é pensar aquilo que lê. Antes, medita nela de dia e de noite. Sabe por quê? Porque fazendo assim, Ele te fará como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ama essa palavra, porque eu vou te fazer viver cada tempo dentro do tempo. Não vai passar o tempo sobre a tua vida. Você não vai perder a oportunidade. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: você dará o seu fruto na estação própria. Ele está te garantindo. O tempo não vai passar. Você não vai perder oportunidades. Tão somente medita nessa lei de dia e de noite. Cuide para que essa lei esteja gravada no teu coração. Te farei como árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria. As folhas não cairão. Sabe o que Deus está dizendo? Pode ventar o que for. Sabe o que Deus está dizendo?
clima pode fechar lá fora. As questões externas e climáticas não poderão alterar quem Deus te chamou para ser. O que acontece do lado de fora não poderá mexer com a sua estabilidade do lado de dentro. Suas folhas não vão cair. Você não perderá beleza. Você não perderá aparência. Eu não estou falando isso de vaidade. Eu estou falando de identidade. Se Deus te chamou para ser árvore, tu será. Tu será árvore. Nada de perder folha. Chega de perder folha. Chega de ser descaracterizado. Foi chamado para ser árvore. Nem folha tem, quanto mais fruto. Agora já se viu, cismou que vai ser árvore, nem folha tem. Será como árvore junto a ribeiro. A árvore que está junto ao ribeiro tem raiz. Nunca seca. Ela é encharcada pela água do rio o tempo inteiro. Ela não precisa que chova. Você está entendendo? Você está entendendo nessa noite que o Espírito está falando contigo? Eu sinto isso de uma forma muito pessoal nos corações. Deus está falando, uma árvore que está plantada junto ao ribeiro não precisa que chova. Uma árvore que está plantada junto ao ribeiro não precisa que ninguém vá lá e molhe e jogue água nela. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tu serás uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. Tu vai dar fruto. Tu vai dar fruto. E frutos perfeitos, frutos íntegros, inteiros, pronto para ser retirado do pé e alimentado. Não é de vez, não. Não é fruto de vez, não. Fruto só para ornamentar a árvore, não. Você dará frutos perfeitos, fruto que alimenta. Não cairão as suas folhas, e tudo quanto você fizer prosperará. Fica de pé, porque eu já me encaminho para o final dessa mensagem. Cadê o Léo? Sabe, na sequência Josué vê a necessidade de circuncidar o povo. Aquele povo que saiu lá do Egito e tinha sido circuncidado, já tinha morrido no deserto. E os que nasceram dessa geração ainda não tinham sido circuncidados. Deus dá uma ordem, Josué cumpre e circuncida o povo e diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito.
Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Hoje eu vou circuncidar o seu coração. E vou remover hoje, eu estou disposto. Eu não sei você, mas quando eu sinto Ele, eu choro. Eu vou remover o opróbrio do Egito. Sabe o que significa opróbrio? Vergonha. Deus está dizendo: tudo aquilo que o Egito fez com vocês, toda a vergonha que o Egito causou a vocês, eu estou disposto hoje a remover o opróbrio, a vergonha pública. Deus está dizendo: toda vergonha que o Egito causou, que o Egito manchou a vida de vocês, eu mesmo estou disposto a circuncidar isso que te ligava ao coração do Egito, isto que te ligava a esta nação, a este tempo, porque o Egito representa um tempo de servidão. Toda a fina camada que te vincula a este tempo de servidão, o Senhor está falando nessa noite: eu estou aqui disposto a remover a vergonha, o opróbrio do Egito. Aleluia. Nós conhecemos a história. Depois que ele faz a circuncisão, ele celebra a Páscoa. E eu acho lindo que ele diz assim: a partir de hoje, eu encerro o tempo do maná. A partir de hoje, eu encerro o tempo do maná. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Chega da provisão diária. A partir de hoje, eu abro um tempo na minha e na tua vida de plantar e colher. A terra dará o seu fruto. Aquilo que você plantar, você vai colher. Chega de maná daquilo que era limitado, daquilo que era contido, daquilo que era só para suprir a sua necessidade. A partir de hoje eu abro sobre a minha e a tua vida um tempo na terra prometida, na terra que planta, que dá tudo que você coloca. Nós conhecemos a história e a sequência é Josué conquistando a terra de Jericó. Ah, meu Deus, que palavra linda. Eu fico emocionada, porque ele estabelece um plano. Deus entrega a ele um formato, uma estrutura de como seria essa entrada deles, essa tomada de Jericó. E ele faz na íntegra. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que conduz, se você foi chamado e entendeu que foi chamado para conduzir, mais do que fazer todas essas coisas que o Senhor e o céu dividiu conosco nessa noite, é importante que você obedeça. Não existe chegada à terra prometida sem obediência. E obediência não é fazer o que Deus manda. Obediência é fazer o que Deus manda na hora que Ele manda, do jeito que Ele quer. Porque aos olhos dos homens, de repente, se fosse para mim e para você, liberado essa ordem, caminha por volta dessa cidade durante 6 dias, coloque os sacerdotes para apertar a buzina, fiquem em silêncio e só no último grite. De repente você diria: vou nada. Nem no primeiro dia você daria a volta. Eu vou apertar a buzina que nada.
para entrar nessa terra terrível, desse povo cananeu cruel. Não. Mas Deus está dizendo: Josué, eu te chamei para conduzir, então faça da forma que eu estabeleci para você fazer. A vitória não estava no grito, a vitória estava em fazer do jeito que Deus mandou fazer. A vitória não estava no som da voz, não estava na altura da voz. A vitória não estava na buzina. A vitória estava em fazer coisas que Deus pediu, que aos nossos olhos eram irreais e eram distantes. Deixa eu te dizer uma coisa, para mim e para você, que Deus chamou para conduzir, Ele vai pedir coisas assim. Às vezes não vai fazer sentido. Às vezes não vai fazer sentido. Mas Deus te chamou para não fazer sentido mesmo. De repente é só para testar a sua capacidade em obedecê-lo. O Léo vai cantar. E eu quero orar por você. Você que entendeu essa palavra, eu sinto um peso de glória aqui. No começo dessa semana eu tive um sonho de revelação. O Senhor me entregou essa mensagem através desse sonho. E desde então eu tenho passado noites difíceis. Eu passei uma semana difícil por conta dessa palavra. E eu sei o que Deus falou que vai fazer com esta igreja, com o povo que chegou a este lugar a partir de hoje. Eu sei o que Deus falou que vai fazer com as nossas vidas aqui. Só que isso é só para você que crê. Então o Léo vai cantar, e você que entendeu, escute isso aqui. Aqui não tem brincadeira, aqui não tem emoção. Aqui tem palavra pregada. Aqui tem favor de Deus sendo liberado. Aqui tem o céu se movendo. Entenda isso aqui. Existe uma batalha travada nos ares e o céu precisa guerrear por você, porque Ele te chamou para conduzir. Chega de ficar nesse lugar no Egito. Chega de ficar escondido no deserto. Chega. Márcio, Priscila, Sara e Calixto, Deus chama esse povo como um exército. A partir de hoje, não é porque eu estou pregando, não. Deus sabe o temor e o tremor que eu entrego, o peso de responsabilidade que eu entrego a essa palavra. Mas a partir de hoje, o Senhor vai se revelar de forma diferente para os que se dispuserem. Para quem fizer ouvido de mercador, como dizia minha mãe, vai ser cobrado não mais como inocente. Eu quero fazer 2 convites. Na verdade 3. Você que entendeu essa palavra e quer aceitar Jesus como Salvador. Sim, você entendeu que Jesus te guardou até aqui. Sabe? A sua vida foi difícil, a sua vida não foi fácil. Você está falando assim, você fala isso porque você não sabe como foi a minha vida. Mas Deus, Ele guardou você até aqui, porque Ele precisa te dar um lugar nele. Ele precisa te dar esse tempo de pés enxutos. E você ainda vai voltar, colher a pedra e fazer um altar para mim, para todos saberem que fui eu que fiz na sua vida. Vem. Você precisa levar esse Jesus para casa. Você precisa levar. Tem mais um. Hoje é noite de decisão. Vem. Não importa a idade, não importa. Não importa. Não pare. Deus está